meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Fica, Senhor, meu Salvador. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Que bom, estamos aqui. E breve, né? Nós estaremos de volta nos reunindo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Breve a gente vai se reunir. Então, vamos continuar orando e continuar firmes. Nós temos, gente, uma missão dada por Deus que é de orar pelo nosso Brasil, pelo país. Isso foi Deus que nos orientou, que a gente tem que orar pelo bem desse país, porque do bem que esse país produzir, nós nos beneficiaremos, certo? E nós queremos que o país produza bem, tanto o bem moral, quanto o bem material, quanto a provisão para todos os seus habitantes, né? Nós queremos que esse país produza o bem. E o bem moral tem sido extremamente necessário, então nós precisamos orar para que as autoridades, os governantes desse país se submetam à Constituição e pratiquem a verdade, amem a verdade, que a verdade prevaleça e que haja justiça real, haja a bênção do Senhor sobre todos, a fim de que todos se voltem para o bem comum, o bem de todos. Então, vamos orar por isso agora, orar pelo Brasil. E queria dizer para vocês que tem gente se dedicando a orar pelo Brasil, gente que não tem até a vivência que a gente tem com a Bíblia e com a palavra de Deus e com Deus. Tem gente sincera, gente que está orando pelo Brasil, e eu fiquei impressionado de saber que essas pessoas estão pedindo a Deus pelo Brasil sem ter essa vivência que a gente tem com a Bíblia, com a palavra de Deus. E é incrível isso é maravilhoso, que essas pessoas estejam buscando Deus pelo Brasil. Então, nós que temos esse aprendizado constante sobre Deus, precisamos, mais ainda do que qualquer outro, orar pelo Brasil. Gente, o Brasil precisa de honestidade, de integridade, de mudança. O Brasil precisa que a verdade prevaleça. O Brasil precisa de nossas intercessões. O Brasil está agonizando. E nós precisamos orar. Tá? Vamos orar, então. Deus, nós louvamos o teu nome, a tua graça. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu amor. E nós queremos orar agora pelo Brasil. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia desse país, que tenha misericórdia dos governantes que governam esse país, que todos eles, em nome de Jesus, sejam tocados pelo teu Espírito para praticar o que é honesto, o que é correto, o que é verdadeiro. Que todos eles sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor para se submeterem de forma sincera e responsável à Constituição desse país. Que haja justiça, que haja verdade, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor ouça as orações do teu povo, o teu povo que tem orado, que tem pedido a Deus por este país, ó Deus. Esse país precisa de uma intervenção divina, Deus. Precisa de uma mudança radical.
e precisa que o Senhor faça algo, porque nós não temos como fazer, Deus. O que fazemos agora é orar e é pedir ao Senhor que tenha misericórdia desse país e que transforme esse país em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor nos instruiu a orarmos e nós queremos orar para que esse país seja abençoado com a verdade, seja abençoado com o respeito à sinceridade e que haja paz, ó Deus. Haja paz nesse lugar e respeito em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos, nós estamos refletindo, pensando sobre a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho de Cristo é diferente da forma de viver das pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo a gente chama de contracultura. E sempre foi chamado de contracultura. Não é porque hoje, os tempos atuais estão errados, equivocados. Não é só por isso. Em todos os tempos, o Evangelho sempre foi a contracultura. Tanto é que na época de Jesus, os ensinos de Jesus causavam incômodo nas pessoas que não queriam mudança, certo? E os ensinos de Jesus vão causar incômodo sempre, se for ensinado corretamente, nas pessoas que não querem mudança. Então, ninguém que anda com Deus, ninguém que anda com Jesus fica acomodado. No nosso primeiro estudo, nós falamos que na lógica do Evangelho de Cristo, quem perde ganha. Porque Jesus ensinou que nós deveríamos nos dedicar ao reino de Deus e não nos dedicarmos como se fosse possível, né, cuidar de nossas próprias vidas. E ele disse que se quem procurasse isso, perderia. E quem procurasse, entregasse sua vida e suas coisas a Deus, a acharia. Então, Jesus nos ensina isso, mostrando claramente que viver com Ele é viver de forma diferente do que a sociedade propaga, ensina, defende e briga para que seja, né? Então, o Evangelho de Cristo é uma contracultura. No segundo estudo, nós falamos que o Evangelho de Cristo, na lógica do Evangelho de Cristo, a fé é simples. Fizemos um contraponto com a apresentação que nos é feita de uma fé complexa, cheia de rituais, cheia de exigências, né? Uma fé que é um fardo pesado. E nós fizemos esse contraponto, mostrando que com Cristo ele disse, venha, ande comigo, meu jugo é suave, meu fardo é leve, vamos caminhar, vamos andar. Na verdade, Jesus convida para uma jornada, para uma caminhada de crescimento espiritual. Então, Jesus ele apresenta a fé de uma forma muito, muito simples. E hoje nós vamos pensar sobre que, na lógica do Evangelho de Cristo, melhor é dar do que receber. E eu quero ler um texto que está em Atos, mas a frase que nos interessa nesse texto, que nos interessa agora, foi dita por Jesus, mas está registrada lá em Atos. Tá? Então, em Atos capítulo 20, do verso 26 ao verso 35, vamos ler Atos capítulo 20, verso 26 a 35. Diz assim, gol do Bahia, o povo tá gritando aqui, viu, gente? Diz assim, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se
de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber, certo? O apóstolo Paulo é quem fala essas coisas, que Lucas, que escreveu a maioria dos textos de Paulo, Lucas registra, certo? As viagens missionárias de Paulo, e Lucas registra esse momento em que Paulo está se despedindo da liderança da igreja de Efésios, da igreja de Éfeso, certo? E aí Paulo fala algumas coisas desde o início do capítulo sobre essa despedida dele e sobre esse trabalho, essa obra que ele fez lá na igreja de Efésios. Eu li esse texto todo, interessado na última frase, mas eu não poderia tirar a última frase do contexto só para usá-la, porque essa última frase está num contexto muito interessante, que é o de que Paulo diz para o povo o que fez, a dedicação que teve, e no fim ele resume citando essa frase de Jesus. E não só resume, mas também ele ensina, ele dá essa ordem, citando essa frase de Jesus. Então, o texto todo, Paulo está dizendo o seguinte: portanto, eu lhes declaro que hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, eu preguei o evangelho direitinho para vocês e o sangue de vocês não me será cobrado, porque eu preguei o evangelho para vocês. Então agora a bola está com vocês, a responsabilidade é com vocês. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Confirmando o que a gente acabou de falar, o verso 27 diz: não deixei de proclamar-lhe toda a verdade de Deus. Certo? Então Paulo diz: eu estou inocente do sangue de vocês, de todos, porque eu preguei o evangelho corretamente. De forma contrária, se Paulo não tivesse pregado o evangelho, a palavra de Deus, a vontade de Deus para aquele povo, tendo passado ali 3 anos, né, Paulo não estaria inocente, seria cobrado do sangue daquelas pessoas, certo? Não é isso que a Bíblia diz? Que a gente é responsável por pregar o evangelho para as pessoas? Que a gente é responsável por ser bênção na vida das pessoas? E que se nós não o fizermos, Deus vai requerer de nós o sangue daquelas pessoas? Portanto, nós temos que pregar o evangelho. Mas Paulo está dizendo que ele pregou. Que ele pregou e ele está, portanto, inocente. Ninguém pode cobrar nada dele. Verso 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aqui ele está falando aos presbíteros, dizendo que os presbíteros deveriam cuidar desse rebanho sobre o qual Deus o colocou. Tanto presbíteros, os regentes, os presbíteros administradores, que são auxiliares do pastor, quanto o próprio pastor. Então, os bispos, os presbíteros, os pastores, ele está dizendo aqui a estes: cuide de vocês mesmos, né? Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da sua fé, você precisa cuidar da sua relação com Deus, para então cuidar do rebanho. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Ou seja, quem nos colocou para sermos presbíteros sobre este rebanho que está sob nossa responsabilidade, e tantos quantos se aproximarem desse rebanho, quem nos colocou para sermos presbíteros sobre eles foi o Espírito Santo. Eu sei que a gente olha aquela eleição simplesinha lá no dia, na Assembleia Geral, para eleger os presbíteros da igreja, mas a gente acredita, com base nesse texto e em outros textos, que o resultado da eleição é o abençoado por Deus, desde que nós oremos, busquemos a Deus com sinceridade e procedamos à eleição com transparência. Então,
Quem te constituiu presbítero, meu caro Carlos Eduardo Moraes e meu caro Raimundo Carvalho? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que constituiu vocês presbíteros dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana Carisma. E, portanto, Paulo está dizendo, cuide da sua vida e cuide também desse povo sobre o qual Deus, o Espírito Santo, o colocou como líder, né? Para pastorearem a igreja de Deus, né? Que ele comprou com seu sangue. Ou seja, aqui tem a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, a ação de Jesus. Veja, foi o Espírito Santo que te constituiu presbítero, te constituiu para pastorear a igreja de Deus, que Deus comprou. A igreja que Deus comprou. Comprou com o sangue. O sangue de quem? De Cristo, o Redentor. Pai, Filho, Espírito Santo aqui junto, nesse texto de Paulo, falando de que eu preciso cuidar da minha vida, porque o Espírito Santo foi que me constituiu pastor desse rebanho, e me constituiu para pastorear esse rebanho, certo? Porque esse rebanho é comprado por Deus com o sangue de Cristo, certo? Então, tá aí nossa responsabilidade, Dinho e Cadu, de cuidar desse rebanho, o rebanho de Deus, com muita dedicação, tá? Verso 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha a nossa responsabilidade de cuidar desse rebanho, a fim de ensinar-lhes a palavra de Deus, para que eles se protejam de coisas que venham a afetá-los, né, de ensinamentos errados e equivocados. Hoje nossa responsabilidade é maior ainda, porque na época que Paulo falou isso aí, não tinha milhões de lives na internet, de pregações, de mensagem, certo? De devocionais para o povo ver, e a gente sem poder averiguar tudo. Nossas ovelhas estão aí vendo tudo na internet, e eu não tenho como peneirar, averiguar, ver se o que está vendo é correto, é certo. Não sei. E agora, como é que faz? Certo? Bom, nosso papel é ensinar o que é certo e orientar o povo no máximo possível para que ouçam coisas boas, de origem boa, que somem, né? Porque hoje, meu velho, o povo tá vendo tudo na internet. Tudo. E a gente tem que tomar cuidado com o que se vê, com o que se ouve. Não só as coisas de Deus que estão na internet, como também toda essa babel política que está aí, de tantas informações, certo? Que está afetando todo mundo. Então, cuidado, muito cuidado. 31, verso 31. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos, Paulo passou 3 anos lá, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Paulo advertia, chorava, orava por esse povo, certo? E pede a eles que vigiem, tá? Então nós, liderança da igreja, temos que orar, temos que clamar a Deus dia e noite por este povo, e assim por diante. Verso 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que agora ele vai entregar, depois de cumprir sua missão, ele entrega a Deus esse povo, porque ele vai viajar, ele não vai voltar mais em Éfeso, ele entrega a Deus e entrega a palavra, porque a palavra de Deus, a gente pode dizer, o Logos de Deus é Jesus, a palavra da sua graça é Jesus, a palavra da sua graça é o ensinamento, é o remédio de Deus para as nossas vidas. Ele entrega a Deus, certo? E ele afirma, por que ele entrega a Deus? Porque é quem pode edificar a sua vida e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Os que são santificados têm uma herança. Os que são santos, que agem como santos, os que se dedicam a Deus, se guardam, se preservam, resistem à tentação, certo? Os que obedecem a Deus, estes são santificados, estão sendo santificados, e assim eles têm uma herança. E aqueles que forem edificados pela palavra de Deus terão uma herança junto, certo? Então, Deus é quem pode edificar e dar a herança para a gente, certo?
Verso 33, não cobicei, aí ele fala do comportamento dele, Paulo fala do comportamento dele, e diz, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo está falando que ele não cobiçou nada de ninguém, Paulo nunca fez nada com segundas intenções, com intenções de auferir lucros, de ganhar dinheiro. Ele trabalhava, ele fazia tendas, ele disse que se dedicou, ele recebeu ofertas, ele recebeu, foi sustentado por algumas igrejas, certo? Mas ele se dedicou porque ele não queria estar preso, mas queria estar livre para pregar o evangelho, espalhando-o por todos os lugares, certo? E aí ele fala isso, certo? Não cobicei prata nem ouro. Aí chega no versículo 35, quando ele encerra esse momento. O capítulo ainda tem mais 2 versículos que fala que ele ora e o povo abraça ele, chora e tal. Mas nesse versículo 35 ele encerra essa conversa dele dizendo o seguinte, para todos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio Senhor Jesus, que disse há mais felicidade em dar do que receber. Eu vou repetir porque Paulo ele coloca uma ênfase, dando uma importância muito grande a isso, certo? E afirmando que seu trabalho, que o trabalho de um cristão, que o trabalho de uma pessoa que anda com Deus, certo? Tem que seguir e dar esses frutos aqui, ó. Ele diz, em tudo o que fiz, mostrei-lhes. Eu mostrei para vocês, ele diz, que mediante trabalho árduo devemos ajudar os outros. Ou seja, ele está ensinando que nós devemos ajudar os outros mediante trabalho árduo e que ele fez isso. Ele mostrou isso. Ele mostrou. Ele viveu assim. Então, ele dizendo, nós devemos ajudar os outros, ele está dizendo. Nós devemos ajudar com sacrifício, com trabalho árduo, com dedicação. Eu mostrei isso para vocês na minha vida, ele está dizendo. No meu dia a dia eu mostrei isso para vocês. Passei 3 anos aqui com vocês e vocês viram, certo? E vocês devem fazer isso lembrando sempre das palavras do Senhor. Que há maior felicidade em dar do que em receber, certo? Maior felicidade em dar do que em receber. Essa é uma frase de Jesus que está registrada aqui, mas não está registrada nos evangelhos. Paulo afirma e ensina, mas Jesus ensinou isso de várias formas e aqui está registrado desse jeito. A maior felicidade em dar do que em receber. Então, nós pensamos o contrário. Nós vivemos nesse mundo que as pessoas vivem para ganhar e nunca para perder. Que as pessoas não vivem para dar, mas sempre para receber. Vivemos num mundo em que as pessoas estão sempre produzindo algo visando receber um outro algo em troca. E nunca, como se diz, dar um ponto sem nó. Certo? Não devemos viver assim. O Evangelho de Cristo apresenta para a gente uma contracultura. Uma contracultura. E aí lá em Mateus capítulo 6, desculpe. Lá em Mateus capítulo 6, verso 2 e 3, diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão direita, a tua mão esquerda, o que fez a tua mão direita. Esse é um texto falado, ensinado por Jesus, a respeito da vaidade que havia nas pessoas quando davam esmolas. E Jesus usa esse exemplo negativo para ensinar como proceder. O exemplo negativo é que não faça como fazem os hipócritas nas sinagogas,
que dão esmola fazendo muito barulho, tocando trombeta para todo mundo perceber o que ele estava fazendo, para todo mundo ver que ele estava andando. A vaidade rolava solta ali, e fazer e agir desse jeito para com uma pessoa que precisa, né, é usar aquela circunstância, aquela pessoa para se promover. E isso é absurdo. Jesus rejeitou e usou esse exemplo negativo para dizer: não faça como eles. Quando você fizer alguma coisa desse tipo, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Esse é um ensinamento dizendo o seguinte: nós devemos dar esmola, ou devemos dar, porque melhor é dar do que receber, mais bem-aventurado é dar do que receber, há mais felicidade em dar do que receber, e ao fazer isso, você deve fazer de forma discreta, de forma discreta. Nós tomamos todo cuidado com as coisas que postamos em nossas redes sociais, as redes sociais da igreja, porque nós usamos as redes sociais, queremos usar, tem sido interessante porque pessoas estão se aproximando, conhecendo a gente, mas nós tomamos todo cuidado para que não fiquemos a divulgar nas redes sociais aquilo que fazemos de forma social por alguém ou por comunidades. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem visto várias pessoas fazer trabalhos sociais e depois ficar postando nas redes sociais para todo mundo ver que ele foi, levou uma cesta básica, que ele foi, fez um atendimento, que fez isso e aquilo outro. E eu acho que isso quebra o mandamento, esse mandamento que Jesus está ordenando aqui. Eu acho que divulgar determinadas coisas nas redes sociais carrega em si uma certa vaidade que quebra esse mandamento aqui de não saber sua mão direita o que fez a esquerda. O que interessa pra gente é que Deus saiba, porque nós vamos ver aqui para frente que o que fazemos para a glória de Deus. Tá? Então, mais bem-aventurado é dar do que receber, são palavras do Senhor Jesus, né? Repetidas pelo apóstolo Paulo, conforme a gente já falou. Deus é quem supre todas as nossas necessidades, certo? Amém? Quem supre suas necessidades? Quem é que garante o seu sustento? Quem é que cuida do lírio do campo, que é bem vestido todos os dias, tá ali, daqui a pouco vai pro forno, né? Quem é que cuida do passarinho que não planta, nem semeia, que não trabalha e todo dia acha a sua comida? Pois é, esse Deus é que nos sustenta. Quem é que nos sustenta? Deus. Deus é que nos sustenta, certo? E isso não nos torna pessoas preguiçosas, não. Até porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Né? Provérbios fala isso, dizendo que a gente precisa trabalhar e trabalhar muito, dá duro. Mas com todo o suor do nosso trabalho, não é o nosso trabalho que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. Porque você poderia trabalhar muito numa terra desertificada e ia produzir o quê? O que você conseguiria produzir numa terra desertificada? Sabe que terra desertificada é aquela terra que já não tem mais condição de produzir nada ali, né? Certo? Então, não tem nutrientes na terra, não tem nada, é só poeira. Aí vai para lá produzir. Você precisa de elementos da natureza que Deus garante. Você precisa de outras pessoas a quem Deus movimenta, toca, mexe, para produzir num lugar desse, certo? Então você poderia dizer, mas lá Israel está produzindo no deserto. Está produzindo com a ajuda de muita gente, sozinho ninguém faz nada. Está produzindo com a ajuda entre eles, com a sabedoria que Deus deu, porque sozinho não faz nada. Então Deus é que nos sustenta, Deus é que sustenta você, Deus é que sustenta cada um de nós. Deus supre todas as nossas necessidades, Ele supre essas necessidades usando a nós mesmos como instrumentos preciosos para abençoar a quem Ele quer. Você sabia que Deus te abençoa para que você abençoe outras pessoas? Deus te sustenta para que você compartilhe? Deus cuida de você para que você cuide de outro? Deus te protege para que você proteja outro? Você precisa ter consciência
de que tudo que está na sua mão pertence a Deus e você é o mero administrador, mordomo do que está à sua disposição e que você acha que é seu. Se você tiver essa visão, que é bíblica, que nós somos mordomos, porque aquela parábola que fala do mordomo fiel, aquela parábola que fala daqueles homens que receberam o dinheiro e deveriam multiplicar, ela fala de que Deus está dando para a gente, nós devemos administrar corretamente tudo que Deus nos dá. É essa a mensagem. Que tudo pertence a Deus, que é o Senhor, e que nós, portanto, devemos administrar para a honra e para a glória de Deus. Você não é dono nem da sua própria vida. Sua vida quem te deu foi Deus. Você deve protegê-la. Você deve proteger a vida dos que estão sob sua primeira jurisdição, sob sua casa. E você deve abençoar as pessoas que são do seu convívio. Você nasceu para abençoar. Você foi criado para ser bênção na vida das pessoas. E nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. E o projeto de Deus tem em cada um de nós uma missão, numa engrenagem maior, que é o projeto de Deus. Lamentavelmente, as pessoas vivem cuidando de si mesmo e aí cai naquela primeira mensagem, né? Quem cuidar de sua vida vai perder, né? E assim por diante. Mas quem entregar sua vida a Deus, por amor de Deus, por amor de Jesus, ganhá-la, certo? Então, nós fazemos parte de um grande projeto e você precisa ter consciência de que você é mordomo das coisas de Deus que estão nas suas mãos. Nada é seu, nem sua própria vida. Seu filho não é seu, cara. Sua filha não é sua. Pertence a Deus. E se Deus não cuidar, né? Como diz o Salmo lá, se o Senhor não guardar a casa, em vão se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, né? Se o Senhor não cuidar, em vão você bota grade na sua casa. É Deus que cuida, é Deus que dá. Certo? Então, Deus supre para que nós sejamos instrumentos na vida das pessoas. Aí, quando uma pessoa pergunta se Deus existe, por que há tanta pobreza e miséria no mundo? Há tanta pobreza e miséria no mundo porque também há tanta riqueza e miséria no mundo. Entendeu? Há pobreza porque há riqueza. Claro, há pobreza porque a riqueza está toda concentrada em um lugar. E Deus queria que os humanos agissem com humanidade, abençoando uns aos outros, repartindo. E, no entanto, isso não acontece. Eu vi essa semana uma matéria no jornal, certo jornal, na TV, de uma horta feita no meio da cidade de São Paulo, num terreno lá que provavelmente é um terreno do Estado, porque passa por cima ali uma grande linha de energia, então embaixo não pode se construir nada. Foi permitido que eles fizessem aquela horta, fizeram a horta, e a pessoa que fez a horta, uma horta muitíssimo bem feita, num terreno imenso, certo? Imenso. Convidou as pessoas para trabalhar ali e montou uma lojinha em frente e abençoando e dividindo e compartilhando aquela bênção de colher de tudo ali tinha, né? De umas cenouras lindas, beterrabas, muitos tomate, pimentão, tinha tanta coisa plantada ali, mas tanta coisa. E as pessoas felizes e alegres por trabalhar ali e por servir ali. Imagine, não era assim? Eu vejo aquilo ali, eu digo, pô, Deus se agrada disso, é disso que Deus gosta. Acho que Deus olha isso e diz, quem dera todos fossem assim, mas não, fica aí brigando por poder, brigando por dinheiro, certo? Então nós precisamos entender que nós somos criados por Deus para ser bênçãos na vida uns dos outros. Somos abençoados todos os dias pelo Senhor. Ele sempre usa alguém
para o cumprimento do seu propósito. Não só você tem que ser bênção na vida de alguém, como você tem que perceber e ser grato que tem muita gente sendo bênção na sua vida. Cara, veja que absurdo é uma pessoa ser egoísta. Essa pessoa que é egoísta, ela é abençoada por muita gente inevitavelmente. Porque ninguém vive só. Porque essa pessoa depende de um trabalho, alguém produziu uma empresa, empreendeu, criou uma empresa, essa empresa ofereceu um emprego, essa pessoa egoísta foi lá e conseguiu se colocar nesse trabalho, e depois na outra ponta age, né, com extremo egoísmo e não abençoa ninguém. Numa ponta você é abençoado, porque tem um emprego, tem deslocamento, trabalho, alguém criou a internet e não cobra nada por ela e disponibiliza para todo mundo aí de graça. A internet é de graça, certo? Você paga o provedor, mas a internet é de graça. E quem criou não ganha um centavo, disponibilizou à vontade para todo mundo, certo? Aí você está sendo abençoado, certo? E na outra ponta é egoísta. Então, nós fazemos parte de um projeto de Deus no qual somos criados para ser bênção na vida das pessoas. E muitas pessoas são bênçãos em nossas vidas. E eu sou grato a Deus, muito grato a Deus por muita gente, certo? Que já foi bênção na minha vida e muitos tantos que são hoje e que eu espero me dedicar, como Paulo se dedicou, para ser bênção na vida de todos quantos estiverem próximos de mim e por onde eu for, certo? Então muita gente está sendo bênção na sua vida, perceba que muita gente está sendo bênção na sua vida. É melhor, é preferível ter para dar do que sofrer necessidade. Não é melhor mesmo? Não é melhor você ter para dar do que passar necessidade? O que é que você prefere? Ter para dar ou não ter? Pois o que você tem é para dar. E você pode repartir. Você pode compartilhar. O que você tem é para dar. Em nossa caminhada, precisamos compreender que fazemos parte de um projeto soberano de compartilhamento mútuo. Pois ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar e ninguém é tão rico que também não precise de nada. Nós precisamos entender isso e falamos anteriormente que fazemos parte de um projeto soberano de Deus. Você faz parte de um projeto soberano de Deus. Quanto mais cedo você perceber que você está dentro de um projeto soberano de Deus, mais feliz e sentido você vai ter para a sua vida e felicidade você vai ter na sua vida. Você não existe para simplesmente viver a vida que você está vivendo. Você existe para participar de um projeto, o projeto de Deus, soberano projeto, no qual você é chamado a dividir, a compartilhar, a ser bênção na vida de quem está perto de você, na vida uns dos outros, e isso lhe trará felicidade. Isso lhe trará felicidade. Certo? Todos podemos usar a generosidade para abençoar alguém e agradar a Deus. A Bíblia ensina a fazer o bem e ajudar ao próximo sem se gloriar e sem esperar nada em troca, certo? Não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda e vice-versa, certo? O Mateus capítulo 6, verso 4, a gente leu até o verso 3, mas o Mateus capítulo 6, verso 4 diz que seu pai em secreto te recompensará. Você sabe qual é o princípio que está aqui? Esse princípio é tremendo. Ele está dizendo que a gente não deve fazer nada para se gloriar, nem para se aparecer, nem por vaidade, certo? Mas para Deus. E a nossa consciência deve ser, Deus está vendo. Pronto, acabou. Basta Deus ver. Basta Deus ver. Por que basta Deus ver? Porque eu estou fazendo para Deus me dar também? Não, não é essa a ideia. A ideia é que eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu te abençoo para a glória de Deus. Eu não devo esperar nada em troca de você. Você não deve esperar nada em troca de ninguém que você ajuda. Não espere. Você não deve esperar de ninguém nada.
Você pode e deve esperar de Deus. Mas nesse caso aqui, ainda assim, a razão para a qual nós devemos ser bênção na vida uns dos outros é que fomos criados para isso e fazemos isso para agradar a Deus, para a glória de Deus. Essa é a razão. Fazemos para a glória de Deus. Se nós devemos fazer para a glória de Deus, se não fizermos, também não estamos fazendo para a glória de Deus. Deixa eu explicar melhor. Se fizermos, agradamos a Deus. Se não fizermos, desagradamos a Deus. Desagradar a Deus tem um outro nome. É pecado. Se você não é bênção na vida de alguém, você está em pecado. Pecado é errar o alvo. O alvo de Deus é que você seja bênção na vida de todo mundo. Se você está errando o alvo, você está em pecado. A palavra pecado no grego é hamartia. Hamartia significa acertar o alvo. De forma bem simples, é acertar o alvo. E errar o alvo é pecar. Você pecou. Aliás, hamartia significa errar o alvo, né? Pecado, errar o alvo, exatamente, isso mesmo. Então, você precisa viver para agradar a Deus, porque se você não vive para agradar a Deus, se você não vive para glorificar a Deus, para fazer o que Deus te ensina, para o qual Deus, cumprir o propósito para o qual Deus te criou, você está em pecado. E aí, 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim: na verdade, fazemos obras de generosidade com o firme propósito de adorar a Deus. Agimos assim porque somos discípulos do Senhor Jesus e seguimos o seu exemplo. Aí vem o texto que Pedro fala. Ele nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2, 21 diz: ele nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Quem deixou o exemplo? Jesus. Para que ele deixou? Para que a gente siga. Seguir o quê? Os seus passos. Quais foram os passos de Jesus? Humildade, serviço, amor, perdão. Esses foram os passos de Jesus. Jesus vivia com dessa forma, né? Dessa forma Jesus vivia. E aí, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando doamos o nosso tempo, o nosso amor, a nossa atenção, quando doamos o nosso dinheiro e nossos bens, estamos mais próximos de nos parecermos com Jesus. Pois ele se doou por inteiro, entregando sua própria vida por nós, pecadores. Não existe doação maior que essa, de uma pessoa se entregar por alguém, sendo esse alguém pecador. Então, quando Pedro diz, ele nos deixou seu exemplo para que sigamos seus passos, Pedro está dizendo, nós devemos imitar Jesus. Imitar o quê? O exemplo que ele deixou. Qual foi o exemplo que ele deixou? Nós precisamos ser iguais a ele. Parecidos, semelhantes. Mas o que significa isso? Significa que quando doamos o nosso tempo, nosso amor, nossa atenção, nosso dinheiro, bens, quando isso acontece, estamos mais próximos, mais parecidos com Cristo, certo? E ele se doou por inteiro, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós, se entendermos, se praticarmos, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Amar e fazer o bem aos parentes e amigos chegados, os amigos próximos, é algo inato em nós, né? No entanto, Jesus ensina a ir além. Quando ele diz em Lucas capítulo 14, 13, versículo 13 e versículo 14. Lucas capítulo 14, verso 13 e verso 14 diz assim: mas quando deres um banquete, convida os pobres e aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Porque eles não têm com o que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição do justo.
Quando você der um banquete, Jesus está dizendo, convide os pobres, os aleijados. Porque se você convidar um rico, ele vai dar um banquete lá e vai te convidar para o banquete dele, porque você o convidou para o banquete dele. Talvez ele te convide para o banquete dele, porque você simplesmente o convidou, não porque gosta de você. Mas ele quer somente pagar aquela dívida para depois se ver livre. Bateu um a um, acabou, certo? Aí ele está dizendo, Jesus, convide os pobres, os coxos, os aleijados, os mancos, cegos, surdo, mudo. Convide essas pessoas porque eles não têm como retribuir a você. E aí sim, a retribuição que você vai receber é quando chegar lá na ressurreição, no dia do justo, no dia do céu, no céu, com Deus. Certo? Então Jesus está dizendo o seguinte, atente para o que você faz. Porque é fácil você gostar de quem está perto de você. Porque é fácil você dar, abençoar quem está perto de você, quem te agrada, certo? Mas Jesus nos convida para ir além. Para ir além. Porque ele fala que se você ama somente os que te amam, que diferença faz? Os fariseus também fazem isso. Se você se doa, se cuida, dá atenção e tempo somente para quem te dá atenção e te dá tempo, que diferença faz? Jesus está dizendo, isso aí não faz diferença nenhuma, você está sendo igual a todos os outros, porque todo mundo faz isso. Mas ele está dizendo, então, que nós deveríamos ser diferentes, nós deveríamos ir além. E ir além é abençoar as pessoas, certo? Com as quais nós não temos aproximação, intimidade, nem algum prazer ou gosto por estas pessoas, mas a gente precisa ajudar, porque isso é ir além. Isso é o que Jesus faria. Jesus abençoaria aquela pessoa que está te maltratando no trabalho, te perseguindo no trabalho. Jesus abençoaria essa pessoa. Não porque ela está fazendo isso, mas porque ele estaria indo além, certo? Porque todo mundo lá no seu trabalho gosta de quem gosta deles. Mas servir a alguém, né, é diferente, é se parecer com Jesus. E aí se você serve alguém que está te perseguindo, se você ajuda alguém que está te perseguindo, você está dando a outra face, que é o que Jesus faria. Se alguém te pede um favor e você vai além, você está obedecendo a Deus, que diz que quando te pedirem a túnica, a capa dê também a túnica. Quando te pedirem para andar 1 milha, ande também 2, vá 2. Jesus está dizendo, você precisa ir além. Jesus disse, as pessoas que me seguem, que andam comigo, tem que ser o tipo de pessoa que vai além, que não é medíocre, que não faz somente o que lhe pede, mas vai além. Então, é isso. Não duvide de que é melhor ser retribuído por Deus do que pelos homens. É melhor ser retribuído por Deus do que pelos homens. Eu sei que disso você não tem dúvida, mas só que as atitudes acabam mostrando outra coisa. A gente sempre faz alguma coisa para agradar alguém, para receber algo em troca. A gente precisa agradar a Deus. Custe o que custar. A Bíblia diz que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o benefício. Provérbios 19, 17. Quem ajuda o pobre empresta a Deus. Certo? Então, quem diz isso, esse versículo está na Bíblia, né? Provérbios 19, 17. Tem muitos outros que o povo fala por aí que não estão na Bíblia, não. Mas esse aqui, ó, que a gente ouve por aí na boca das pessoas, quem ajuda o pobre empresta a Deus, esse é verdade. Está lá em Provérbios, capítulo 19, verso 17. Certo? Anote aí, depois você confere lá. Seja abundante na generosidade, pois ela agrada a Deus. Lembre-se, o Senhor não fica devendo a ninguém. Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Ele vai te recompensar. É claro que não devemos ser motivados a fazer o bem, aguardando em troca alguma coisa. Não se trata de uma barganha, né? Mas a barganha é feita em muitos ambientes religiosos, né? As religiões por aí ficam fazendo barganha com Deus. Faça isso para receber aquilo e tal. Campanha dos 7 não sei o quê, dos 21, dos 40 e assim por diante. Devemos fazer apenas para agradar a Deus. Aqui está um grande princípio
para a gente aprender e se preocupar e colocar em prática. Devemos fazer apenas para agradar ao nosso Senhor em cumprimento de sua palavra e manifestar o seu amor que está em nós. Em outras palavras, fazemos o bem para sermos salvos, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Nós fazemos o bem e devemos fazer o bem porque fomos salvos. Nós devemos fazer o bem para as pessoas, nós devemos dar, porque Deus já nos salvou, já cuidou de nós, porque Deus já nos abençoou. E não devemos fazer por barganha. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, estamos fazendo para Deus. Tudo o que você fizer por alguém, tenha consciência, é para Deus que você deve fazer. Você deve fazer com isso em mente. Estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Você deve ter isso em mente. Tá? Fazer para Deus. Sejamos abundantes na generosidade, imitando a Cristo, né? Pois bem mais bem-aventurado é dado que receber. O que dá? O que dá? Nós estamos falando que você deve ser bênção na vida dos outros, que você deve abençoar, servir, dividir, repartir, compartilhar. Nós estamos dizendo isso, certo? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão precisando, por conta dessa pandemia, certo? Precisa demais, estão precisando demais. Nós devemos fazer o que estamos fazendo para a glória de Deus, certo? E ao fazer isso, temos que ter consciência de que fazemos para Deus. É para Deus que eu estou fazendo. É para Deus. Pronto. E o texto diz que nós devemos dar, porque dar é melhor do que receber. É melhor dar. Certo? Então, o que dar? O que dar? Você pode dar seu tempo. Você pode dar seu tempo. Você não vive vida mais corrida do que todo mundo, que não possa encontrar um tempo para dar a alguém, para dar atenção a alguém, para ligar para alguém, certo? Você pode dar seu tempo. E isso é importante. Pode não ser... Se você não tiver dinheiro, se você não tiver comida, se você não tiver nada, mas tiver tempo para dar, gente, isso é uma coisa importante e preciosa que você pode dar, tá bom? Você pode dar. Obrigado. Você pode dar, sabe o que você pode dar? Conhecimento. Você conhece alguma coisa, tem habilidade em alguma coisa, em alguma área, e com essa habilidade, com esse conhecimento, você pode ajudar alguém, certo? Não espere ninguém te pedir. Procure saber se alguém da igreja precisa de alguma ajuda em numa área que você domina, certo? Não espere alguém te pedir. Como é que está tal coisa em sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, certo? Então você pode dar conhecimento, você pode dar a sua habilidade, a sua competência, aquilo que você sabe. Se você pode fazer, você pode dar. E Paulo disse que fez isso com sacrifício, que ele ajudou, que ele se dedicou, certo? Então, não é dar do que sobra. Não é dar quando dá. Né? Quando dá, eu dou. Quando não dá. Não é dar quando sobra, nem quando dá. Mas é se planejar, se dedicar, agir de forma diferente. Agir de forma diferente. Agir além, ir além do que é visto e previsto por aí. Certo? Você pode dar seu tempo, você pode dar seu conhecimento, sua habilidade. Você pode se antecipar e procurar saber se alguém está precisando de alguma coisa da qual você tem habilidade, sabe e faz. Certo? Você pode dar bens. Bens inclui dinheiro, bens inclui roupa, comida, bens inclui tudo que você tem sob a sua administração que não lhe pertence, que pertence a Deus, certo? E que se Deus fosse vingativo, como todo ser humano é, ele já teria tirado, raspado até o tacho e deixado a gente, sabe, no limbo.
na sarjeta. Porque a gente é egoísta e trata tudo que está na nossa mão como se fosse nosso e como se tivesse conseguido com as nossas próprias forças. E não foi. E não foi. Certo? Foi Deus que abençoou e deu dia, chuva, sol e assim por diante, tudo. Certo? Para que a gente conseguisse. Então você pode dar bens e você pode dar, entre os bens, tudo que você passar na sua cabeça agora, certo? Você pode dar. Ou você pode dar atenção às pessoas, está ligado ao tempo, a atenção está ligada ao tempo, você pode ligar, você pode passar uma mensagem, certo? Você pode se dedicar dessa forma. Você deve dar o perdão. Você deve dar o perdão. Você deve perdoar as pessoas. Você deve perdoar as pessoas, certo? E aí tem um mandamento específico para isso, não tem como não dar, não tem como negar. Você tem que perdoar. Você deve dar o perdão, mas cuidado, é possível dar todas essas coisas, em relação a todas essas coisas, né? É possível dar sem amar, mas é impossível amar e não abençoar. Então, tem gente aí, em determinados segmentos religiosos, que tem como premissa básica dar as coisas para melhorar de vida numa vida posterior, certo? Nós não cremos assim. Nós cremos que nós devemos amar e dar, certo? Por amor, devemos dar como se estivesse dando para Deus, certo? Devemos dar para a glória de Deus, devemos dar porque já recebemos de Deus, é assim que tem que ser. E toda generosidade tem que ser um ato discreto, né? E isso é importantíssimo, que seja um ato discreto. Jesus disse que quando a gente der um copo de água a um pequenino, é a ele que nós estamos dando, então lembre-se exatamente desse texto. Quando eu dou para Deus. Quando eu abençoo Deus. Certo? Quando eu divido, compartilho, eu estou dando para Deus. E mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós tratamos desses assuntos e isso para a gente é extremamente importante, é um assunto importante porque nós falamos várias vezes na igreja que nós queremos ser uma igreja missional. Uma igreja missional é uma igreja em que todos os membros da igreja têm consciência da sua missão e vivem para cumprir essa missão, para a glória de Deus. Porque antigamente e até hoje em muitos meios cristãos, missionário é só aquele que vai. É aquele que vai para uma cidade distante, para um lugar longe, para um outro país, para fazer missões. Mas a igreja missional é a igreja que entende que todos são chamados para cumprir a missão e todos vivem para cumprir a missão e investem em relacionamentos intencionalmente, de forma intencional, para abençoar, para servir, para compartilhar. Então esse assunto é extremamente importante para a gente porque nós queremos que todos os membros da nossa igreja tenham consciência disso, resolvam obedecer esses mandamentos, entendam que tudo que a gente faz para Deus, dá para Deus, e que, portanto, nós devemos cuidar de todos os relacionamentos que temos em todos os ambientes por onde andamos, de forma intencional, porque assim nós estaremos cumprindo nossa missão como igreja do Senhor aqui na Terra. Nós queremos ser, já falei várias vezes, gente, uma igreja missional, uma igreja onde as pessoas têm consciência da sua missão e em todos os ambientes ela pratica a sua missão.